Você pode pensar qualquer coisa, você pode ser de direita, esquerda, centro, mas sensatez, bom senso, obviamente, não são palavras que podem ser atribuídas a esse governo, muito menos a palavra verdade. Se tem uma característica deste governo, é a mentira e a manipulação como políticas permanentes, para que se armem contra a democracia. Ontem eu li um artigo dizendo que o Bolsonaro se prepara para um 6 de janeiro à la Trump. 6 de janeiro foi o dia que o Trump agitou as suas hostes para que armados invadissem o Capitólio americano. Bolsonaro tem reiteradas vezes, ao invés de trazer bom senso, ao invés de trazer sensatez, ao invés de trazer verdade, ele está todo o tempo jogando a sociedade contra a democracia, por exemplo, com essa fantasia agora de que a sua eleição, a dele próprio, teria sido fraudada, na qual ele foi eleito. Ontem, em Goiânia, ele disse que tinha provas que tinha sido eleito no primeiro turno. Veja, é tanta disfarçatez que um chefe de Estado diz isso, utilizando-se de uma TV pública, estatal, e não apresenta nenhuma prova. Num ato eleitoral transmitido pela rede estatal. Se houvesse instituições funcionando, já tinha sido aberto um procedimento contra ele. Mas não há, porque ele coloca, e é essa outra ferramenta do bolsonarismo, é minar as instituições com seus aliados. Foi assim que ele destruiu a autonomia da Procuradoria-Geral da República, colocando um cabo eleitoral, que funciona como cabo eleitoral. Veja-se, portanto, as reiteradas negativas de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, fiscal da lei, de dar andamento ao cumprimento da lei. O Brasil não pode mais suportar tamanha injustiça. Cresce a fome, cresce o desemprego, o povo está nas ruas pedindo, mendigando. Enquanto isso, o presidente da República está em campanha eleitoral, fazendo carreata, desprezando a dor alheia, desprezando os cuidados básicos e agitando uma pequena hoste de fanáticos contra a democracia. Portanto, eu queria alertar a você que dá apoio, que deu apoio, ou que ainda continua a dar apoio a essa turma. O Brasil não merece isso. O Brasil precisa de um governo que, sobretudo, enfrente a desigualdade, faça uma reforma tributária que permita a distribuição da riqueza, a melhoria dos serviços públicos, o avanço de políticas sociais e de políticas econômicas que permitam dignidade e, sobretudo, respeito à democracia. Respeito à democracia. Um governo que faz orçamento paralelo para comprar apoio, que faz relatório paralelo, que faz ministério paralelo e que persegue. E aqui eu queria fazer também o meu clamor de solidariedade. A perseguição política é típica dos regimes autoritários fascistas. Perseguir dissidentes, perseguir opositores, criminalizar a opinião, constranger servidores públicos, constranger educadores, constranger aqueles que fazem oposição. Prenderam um professor lá em Goiás porque ostentavam uma faixa que dizia fora Bolsonaro, genocida. Prenderam professores, prenderam advogado. E agora aqui no Ceará, na Universidade Estadual do Ceará, pelo menos 4 docentes e alguns estudantes são constrangidos por uma possível investigação porque defenderam a democracia contra o fascismo. Eu quero dizer ao bolsonarismo e à família Bolsonaro que se eles quiserem calar o Brasil, intimidando, criando guerra judicial, constrangendo, criminalizando, todos aqueles que gritam hoje, fora Bolsonaro, que pedem impeachment, que denunciam o regime autoritário em crescimento no país, eles vão ter que arranjar muito procedimento, porque nós somos a maioria.
A maioria do povo brasileiro é a favor da democracia, é a favor de políticas sociais sólidas, é a favor da distribuição da riqueza, é a favor de uma cultura democrática. A maioria do povo brasileiro está cansada de Bolsonaro e do bolsonarismo, que não cuidou da pandemia, desprezou a dor alheia, fez chacota, agride a democracia e, sobretudo, não foi capaz de colocar o Brasil numa rota econômica capaz de gerar emprego e independência. O brasileiro é brasileiro, mesmo aquele que votou nele, sabe que o Brasil piorou. E eu quero, de maneira muito serena, conversar com esse. Nós precisamos parar Bolsonaro e o bolsonarismo. O Brasil tem 15% da sua sociedade que são profundamente autoritários? Talvez tenham. Fruto de uma sociedade escravista, fruto de um Estado oligárquico, fruto de períodos ditatoriais, fruto de tudo isso. Não desconfio que haja talvez 15% da população que abertamente tenha abraçado o autoritarismo. E que as redes sociais permitiram ser esse novo campo de construção de narrativa, de guerra cultural, de construção de fantasias conspiratórias. Eu quero, sobretudo, acreditar que os outros 85% da população brasileira, que tem divergências, que estão à direita, à esquerda, não são fascistas, não são autoritários. Querem a democracia e sabem que precisam se conduzir para isso. Mesmo que nós marchemos em separado, guardadas as nossas diferenças, nós temos, nesse momento, uma obrigação histórica, e não estou falando de obrigação eleitoral. Hoje, pela manhã, numa entrevista, inclusive, quando soube que esses professores da UES tinham sido intimidados e constrangidos, eu disse: o processo de reconstrução democrática do Brasil, que não tinha sido concluído em 88, na redemocratização, era um processo inconcluso e que agora retrocedeu com o bolsonarismo, é um processo longo. Não é um processo de uma eleição e não é um processo só de eleições. É um processo que passa pela cultura democrática, passa pelo fortalecimento dos sujeitos políticos, passa pela autoconsciência, pela auto-organização dos de baixo. A quem interessa um estado de violência política, um estado policial, que persegue, que manipula as instituições de inteligência politicamente ao seu bel prazer, que submeteu as Forças Armadas a uma agenda partidária eleitoral, como Bolsonaro fez com as Forças Armadas brasileiras, submeteu-as a uma agenda, apequenou, sobretudo porque fez delas um braço do seu projeto político eleitoral partidário. O povo sabe, e a grande maioria sabe, que a nossa vocação de independência, ela só vai ser conquistada quando as maiorias sociais forem maioria política, mesmo na nossa diferença. Portanto, eu queria aqui, tendo em vista tudo que tem acontecido, a negação da vacina, as fantasias relativas a tratamentos ineficazes, o desprezo à vida das pessoas, a perseguição a opositores, a ode à violência política que ele faz todo dia, né, a um pequeno conjunto de fanáticos, eu quero dizer que é nossa responsabilidade reconstruir a democracia brasileira. Gritar fora Bolsonaro não é hoje uma urgência momentânea até uma eleição. É uma necessidade histórica. Se queremos vencer em 22, teremos que vencer em 2021. E precisamos de muito mais participação política da sociedade. Para você, meu amigo e minha amiga, que está cansado pela fome, pela doença, pela tristeza e pela desilusão, o momento é, sobretudo, de agitar o cansaço e ir à rua para superarmos esse retrocesso autoritário que, lamentavelmente, impôs-se ao Brasil. O Brasil não mereceria isso. O Brasil não merecia isso. Mas o Brasil é muito maior que o Bolsonaro e o bolsonarismo. Estes vão passar e o Brasil vai ser muito maior. Obrigado.